Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para o 6º capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, traduzido por Yara Vasconcelos e narrado por mim, Edirlaine Carvalho. Se você tem gostado desse conteúdo, por favor, compartilhe com mais pessoas, ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? Terceira linguagem do amor, presentes. Estudei antropologia em Chicago. Em vista das variadas etnografias, visitei pessoas fascinantes em todo o mundo. Estive na América Central, onde pesquisei as avançadas culturas maia e asteca. Cruzei o Pacífico e analisei as tribos da Melanésia e Polinésia. Estudei os esquimós das tundras ao norte, os aborígenes Ainu do Japão. Pesquisei os padrões culturais sobre amor e casamento e descobri que em cada cultura o ato de presentear faz parte do processo. Os antropólogos, em geral, são apaixonados pelos padrões culturais que distinguem as culturas, assim como eu. Será que presentear é uma expressão fundamental de amor que transcende barreiras culturais? Será que a atitude de amor sempre acompanha o ato de conhecer? Essas perguntas são acadêmicas e, de certa forma, até filosóficas, mas a resposta a elas é sim. Podemos, inclusive, notar uma profunda implicação prática nos casais norte-americanos. Fiz uma viagem antropológica de campo à Dominica. Nosso propósito era estudar a cultura indígena caribenha. Foi nessa viagem que conheci Fred. Ele não era do Caribe, mas um jovem negro de 28 anos. Perdera uma das mãos numa explosão com dinamite em uma temporada de pesca. Por causa do acidente, teve de abandonar a profissão de pescador. Fred tinha muito tempo disponível e gostei de poder contar com a companhia dele. Passamos muitas horas juntos e conversamos sobre sua cultura. Em minha primeira visita à casa dele, me perguntou: Sr. Gary, o senhor aceita um suco? Aceitei prontamente. Ele então virou-se para seu irmão mais novo e disse: Pegue um suco para o Sr. Gary. Seu irmão virou-se, saiu da casa, subiu em um coqueiro e trouxe um lindo coco verde nas mãos. Fred pediu que o abrisse. Com 3 rápidos movimentos de faca, o irmão furou o coco e fez uma abertura triangular na parte superior. Fred entregou-me o coco e disse: Aqui está seu suco. O líquido era esverdeado, mas eu o bebi assim mesmo, todinho. Eu o tomei porque sabia que aquele ato fora de amor. Eu era seu amigo e sabia que ali só se oferecera suco aos companheiros. Ao final de algumas semanas, quando já se aproximava minha hora de partir da pequena ilha, Fred deu-me uma última prova de amor, uma enorme concha em espiral que ele mesmo havia tirado do oceano. Tinha uma camada que, de tanto ser friccionada pelas rochas, lembrava ao toque uma seda macia. Ele me disse que aquele objeto estava naquelas praias havia muitos anos e gostaria que eu o levasse como recordação da bela ilha. Ainda hoje, quando olho para aquela concha, quase posso ouvir o som das ondas do Caribe. Porém, ela é mais do que uma recordação das praias da ilha de Dominica. É uma demonstração de amor. Um presente é algo que você pode segurar nas mãos e dizer: Ele pensou em mim, ou ela se lembrou de mim. Antes de comprarmos um presente para alguém, pensamos naquela pessoa. O objeto em si é um símbolo desse pensamento. Não importa se foi caro ou barato, o importante é que ele seja a prova desse desejo. Não é somente a intenção mental que conta, mas o pensamento concretizado pelo presente que se torna uma expressão de amor. Muitas mães contam que seus filhos lhes deram de presentes flores colhidas no quintal de casa. Elas se sentem amadas, mesmo que o presente seja uma simples flor do jardim delas, que não gostariam de ver arrancada.
Desde muito pequenas, as crianças sentem-se inclinadas a presentear os pais, o que é uma boa indicação de que dar presentes é fundamental para o amor. O presente é um símbolo visual do amor. Na maioria das cerimônias de casamento, os noivos dão e recebem alianças. A pessoa que realiza a cerimônia diz: essas alianças são um sinal visível dos elos espirituais que unem esses dois corações em um amor que nunca terminará. Isso não é simples retórica, é a expressão de uma significativa verdade. Os símbolos possuem valores emocionais. Creio que isso pode ser bem exemplificado quando, perto do desmoronamento de um casamento, marido e mulher deixam de usar as alianças. Esse é um sinal muito nítido de que o casamento está com sérios problemas. Um homem casado, certa vez, me disse: quando ela atirou a aliança contra mim e saiu, cega de raiva, batendo a porta da casa, ficou evidente que nosso problema era seríssimo. A aliança ficou no mesmo lugar onde foi jogada durante 2 dias, porque eu não me abaixei para pegá-la. Quando finalmente a apanhei, chorei convulsivamente. As alianças são o símbolo do que o casamento deveria ser, porém, aquela que ficou na palma da mão dele e não no dedo dela funcionava como um lembrete visual de que o casamento tinha desmoronado. A aliança solitária provocou profundas reflexões e emoções no marido. Símbolos visuais de amor são mais importantes para uns do que para outros. Por esse motivo, há aqueles que, após se casarem, nunca deixaram de usar a aliança. Outros, porém, nem chegam a usá-la. Essa é outra evidência de que as pessoas possuem linguagem do amor diferentes. Se receber presentes é sua primeira linguagem do amor, então você valorizará enormemente a aliança recebida e a usará com grande orgulho. Ao longo da vida, outros presentes também serão motivos de grandes emoções. Você verá neles expressões de amor. Sem lembranças como símbolos visuais, o amor do cônjuge poderá até ser questionado. Existem presentes de todos os tamanhos, cores e formatos. Alguns são caros, outros baratos. Para aquela pessoa cuja primeira linguagem do amor é receber presentes, o preço pouco importará, a menos que haja uma enorme discrepância entre o que se presenteou e o que se poderia oferecer. Se o marido milionário presenteia regularmente a esposa com objeto de $1, ela poderá questionar se de fato trata-se de uma expressão de amor. No entanto, quando as finanças da família são reduzidas, um presente de $1 significará tanto quanto outro de 1 milhão. Os presentes podem ser comprados, achados ou elaborados. O marido que para na estrada e apanha uma flor do campo para a esposa achou ali uma singela expressão de amor, a menos que ela seja alérgica a flores do campo. Para o esposo que pode pagar, há muitos cartões bonitos e tocantes e não são tão caros assim. Para aqueles que não podem comprá-los, podem fazê-los e sem pagar nada, pegue uma folha de papel, uma tesoura, recorte em forma de coração e no meio escreva: eu amo você. Os presentes não precisam ser caros, mas como deve agir a pessoa que alega não saber dar presentes? Não sei dar presentes. Durante toda a minha infância e adolescência recebi poucos presentes. Não sei escolher o que oferecer às pessoas. Isso não é natural em mim. Parabéns! Você acabou de fazer a primeira grande descoberta no caminho para se tornar um grande amante. Você e seu cônjuge possuem diferentes linguagens do amor. Agora que já sabe disso, comece a busca de descobrir sua segunda linguagem do amor. Se a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é presentes, você poderá tornar-se um especialista no assunto. Na verdade, essa é uma das linguagens mais simples de aprender. Por onde começar? Faça uma lista de todos os presentes que, na sua opinião, o seu cônjuge gostaria de receber. Podem ser lembranças já presenteadas por você ou outros membros da família ou amigos. A lista poderá proporcionar uma ideia dos presentes que seu cônjuge desejaria ganhar. Se você tiver dificuldades em fazer uma seleção desses objetos, consulte outros familiares. Neste meio tempo, chute.
mas faça uma lista com presentes que estejam mais à mão e adquira-os para seu cônjuge. Não espere uma ocasião especial. Se presentes for a primeira linguagem do amor de sua esposa, seu marido, praticamente tudo que você lhe oferecer será recebido como expressão de amor. Se o cônjuge foi muito criativo em relação aos presentes que você ofereceu no passado, pois muitos deles não foram apreciados, então essa é uma grande dica de que receber presentes com certeza não é a primeira linguagem de amor de seu cônjuge. Presentes versus dinheiro. Se você está prestes a se tornar um presenteador eficaz, mude sua atitude em relação ao dinheiro. Cada um tem uma percepção individual dos objetos do salário na vida, com várias emoções relacionadas à forma como ele é empregado. Alguns se sentem bem quando o gastam. Outros, porém, têm uma perspectiva de economizar e poupar o máximo possível. Em geral, apreciamos o fato de economizar e gastar nosso dinheiro sabiamente. Se você aprecia gastar seu salário, praticamente não terá dificuldade em comprar presentes para o cônjuge. Porém, se você for tipo pão duro, sem dúvida sentirá uma resistência emocional à ideia de gastar seu dinheiro como expressão de amor. Se você não compra nada para si, por que deveria comprar para o cônjuge? Essa atitude, porém, não revela que você, a bem de verdade, adquira algo para si mesmo. A economia e o investimento de seu dinheiro proporcionam-lhe segurança emocional. Você provê sua própria segurança emocional na forma como lida com o salário. O que você de fato não faz é suprir as necessidades emocionais de seu cônjuge. Se acabar descobrindo que a primeira linguagem do amor dele for realmente presentes, então talvez perceba que comprar presentes para o cônjuge é o melhor investimento que realizará. Você investirá em seu relacionamento e encherá o tanque do amor emocional de seu cônjuge. Com o tanque cheio, ele corresponderá a seu amor emocional em uma linguagem que você, por certo, entenderá. Quando as necessidades emocionais de ambos são supridas, o casamento toma uma dimensão totalmente nova. Não se preocupe com os seus investimentos. Você sempre será econômico, mas investir no amor de seu cônjuge será como comprar a ação mais valiosa da Bolsa de Valores, o presente da presença. Existe um tipo de presente intangível que muitas vezes fala mais alto que qualquer outro que você tenha nas mãos. Eu o domino, presente da presença ou presente de si mesmo. Estar ao lado do marido ou da esposa, quando ele ou ela precisa de você, fala mais alto do que aquele cuja primeira linguagem é presente. Jean disse-me certa vez: meu marido Donald gosta mais de futebol do que de mim. Então lhe perguntei: por que você diz isso? No dia em que nosso filho nasceu, ele foi jogar bola. Eu fiquei a tarde toda sozinha, deitada no leito da maternidade, enquanto ele se divertia com os colegas o tempo todo. Fiquei arrasada. Aquele era um dos momentos mais preciosos de nossa vida. Queria que o desfrutássemos juntos. Desejava que ele estivesse ali comigo. Mas Dom me abandonou e foi jogar. Aquele marido poderia ter mandado dúzias de rosas para a esposa, mas elas não falariam tão alto quanto se ele estivesse no hospital ao lado da esposa. Posso afirmar que Jean ficou profundamente magoada com aquela experiência. O bebê tem agora 15 anos, mas ela fala do que ocorreu com todas as emoções presentes, como se tivesse acontecido no dia anterior. Procurei sondá-la com a seguinte pergunta: você buscou sua conclusão de que Dom aprecia mais o futebol do que a você naquela experiência? Não foi só nisso. No dia do funeral de minha mãe, ele também foi jogar bola. Mas ele foi ao funeral? Foi, mas assim que a cerimônia terminou, ele foi direto jogar. Eu não podia acreditar. Meus irmãos levaram-me para casa, pois meu marido tinha ido jogar futebol. Mais tarde tive a oportunidade de perguntar a Dom sobre essas duas situações. Ele sabia exatamente do que eu falava. Eu sabia que ela falaria ao Senhor sobre isso. Eu estava lá durante todo o trabalho de parto e também quando o bebê nasceu. Tirei fotos. Eu estava muito feliz e não vi a hora de contar para os meus colegas do time a boa notícia. Mais tarde, quando voltei ao hospital, minha bola murchou. Ela estava furiosa comigo. Eu não podia acreditar que era ela quem me dizia
todas aquelas coisas horrorosas. Achei que ela ficaria orgulhosa por eu ter prazer em querer dar a boa notícia ao time. Ele prosseguiu. E quando a mãe dela morreu? Provavelmente não lhe contou que eu tirei uma semana de férias antes que minha sogra morresse e fiquei o tempo todo entre o hospital e a casa dela, fazendo reparos e ajudando no que era preciso. Após sua morte, terminando o funeral, achei que tinha feito tudo o que eu podia. Eu precisava de descanso. Gosto muito de futebol e sabia que um joguinho me ajudaria a relaxar e a avaliar um pouco a tensão dos últimos dias. Achei que ela fosse compreender. Fiz tudo o que achei ser importante para ela, mas não foi o suficiente. Ela nunca vai esquecer e sempre vai jogar na minha cara aqueles 2 dias. Ela diz que eu gosto mais de futebol do que ela. Isso é ridículo. Don era um marido sincero que não conseguiu compreender a tremenda importância de sua presença, que era mais importante para ela do que qualquer outra coisa. Sua presença em tempos de crise é o maior presente que você pode dar ao cônjuge. Se a primeira linguagem do amor dele for presentes, a presença física torna-se o símbolo do amor. Se retirarmos essa presença, a percepção dessa virtude evapora-se. Durante o aconselhamento, Don e Jean trataram das férias e dos ressentimentos do passado. Ela conseguiu perdoá-lo e ele compreendeu porque sua presença era tão importante para ela. Se a presença de seu cônjuge é muito importante para você, eu o incentivo a dizer a ele: não espere que ele leia sua mente. Se por acaso ouvir, gostaria muito que você estivesse lá comigo amanhã, hoje à noite, esta tarde, etc. Por favor, leve esse pedido a sério. Talvez, de seu ponto de vista, sua presença não seja tão importante, mas se você não atender essa solicitação, poderá comunicar uma mensagem negativa. O marido me disse certa vez: quando minha mãe morreu, o supervisor de minha esposa a dispensou do trabalho por um período de 2 horas, depois do qual deveria retornar. Ela disse ao chefe que seu marido precisava do apoio dela, por isso não voltaria mais naquele dia. O supervisor lhe respondeu: se você não voltar, poderá perder o emprego. Minha esposa disse: meu marido é mais importante do que o meu trabalho. Ela passou aquele dia comigo. Dessa forma, naquele dia eu me senti mais amado do que nunca. Jamais esqueci aquele gesto. E sabe o que aconteceu? Ela não perdeu o emprego. O supervisor foi demitido e ela assumiu o lugar dele. Aquela esposa tinha falado a linguagem do amor de seu marido e ele jamais esqueceu aquilo. Quase toda a literatura existente sobre o amor indica que seu cerne está o espírito da entrega voluntária. Todas as 5 linguagens do amor nos desafiam a nos doar ao cônjuge. No entanto, para alguns, receber presentes, símbolos visíveis do amor é o que fala mais alto. O maior exemplo dessa verdade veio de Chicago, onde conheci Jim e Janice. Eles participaram de meu seminário sobre o casamento e ficaram encarregados de me levar na tarde de sábado ao aeroporto O'Hare. Faltavam 3 horas para meu embarque e eles me convidaram ao restaurante. Como estava com fome, aceitei com entusiasmo. Naquela tarde tive muito mais do que uma refeição grátis. Jim e Janice cresceram em fazendas da região de Illinois. Mudaram para Chicago logo após se casarem. Ela me contou um fato ocorrido 15 anos depois do feliz matrimônio e dos 3 filhos. Começou a falar assim que nos sentamos. Dr. Shepperman, o motivo de trazê-lo até o aeroporto foi para partilharmos com o Senhor um milagre. Alguma coisa nessa palavra faz-me recuar, principalmente quando não conheço a pessoa que a usa. O que será que vem por aí? Pensei. Guardando esses pensamentos para mim, dediquei-lhe toda a atenção. Eu não sabia, mas estava prestes a levar um choque. Dr. Shepperman, Deus usou o Senhor para fazer um milagre em nosso casamento. Nossa, como me senti culpado. Um minuto atrás eu questionava o uso da palavra milagre e agora Janice dizia que eu era o instrumento daquele milagre. Passei então a ouvir com muito mais interesse. Janice continuou. Há 3 anos participamos pela primeira vez de um dos seus seminários aqui mesmo em Chicago. Eu estava desesperada, pensava seriamente em deixar Jim e já havia dito isso a ele. Nosso casamento estava vazio, havia muito tempo. Eu já tinha desistido. Durante anos eu dizia a Jim que precisava de seu amor, mas ele não esboçava nenhuma reação. Eu amava as crianças e sabia que elas me adoravam também, mas não sentia nenhum amor da parte de Jim.
Para ser sincera, naquela época eu praticamente o detestava. Ele era uma pessoa absolutamente metódica. Fazia tudo por hábito. Era tão previsível quanto um relógio e ninguém conseguia alterar aquela rotina. Ela continuou. Durante muitos anos tentei ser uma boa esposa. Eu cozinhava, lavava e passava. Colocava em prática tudo o que uma boa esposa deveria realizar. Fazia sexo porque sabia que era importante para ele. Porém, não havia jeito de me sentir amada por Jim. Senti-me como se ele tivesse deixado de se interessar por mim após o casamento e simplesmente não me valorizava mais. Senti-me usada e desvalorizada. Quando falei com Jim sobre meus sentimentos, ele simplesmente riu e disse que nós tínhamos um casamento tão bom quanto qualquer outra da vizinhança. Ele não conseguiu entender por que eu estava tão infeliz. Lembrou-me então de que as contas estavam pagas, tínhamos uma bela casa, um carro novo e eu podia me dar ao luxo de ser uma dona de casa ou trabalhar fora. E deveria estar alegre em vez de reclamar o tempo todo. Ele nem ao menos tentou compreender meus sentimentos, o que me fez sentir totalmente rejeitada. E foi assim que 3 anos atrás chegamos ao seu seminário. Ela suspirou e prosseguiu. Até então, nunca havíamos participado de nenhum estudo sobre casamento. Eu não sabia o que me esperava e, sinceramente, minhas expectativas eram negativas. Achei que nunca nada nem ninguém mudaria Jim. Durante e depois do seminário, ele quase não falou. Parecia que estava gostando do assunto. Achou o Senhor até muito engraçado, mas não comentou comigo sobre nenhuma das ideias do seminário. Não esperava mesmo que o fizesse tão pouco, lhe perguntei alguma coisa. Como já disse, eu tinha desistido de esperar alguma mudança. Como o senhor bem sabe, o seminário terminou no sábado à tarde. Naquele dia, à noite e no domingo, as coisas foram como sempre. Porém, na segunda-feira à tarde, ele chegou do trabalho e me trouxe uma rosa. Fez uma nova pausa para respirar fundo e prosseguiu. Onde você arrumou isso? Eu lhe perguntei e ele respondeu. Comprei de um vendedor de flores. Achei que você gostaria de ganhar uma rosa. Eu comecei a chorar e agradeci comovida. Logo descobri que ele tinha comprado a rosa de um vendedor, em alguma esquina. De fato, eu havia visto um naquele dia. Mas isso não importava, pois o que valia é que ele me trouxera a rosa. Na terça-feira, à tarde, ele me ligou do escritório e me perguntou o que eu acharia dele levar uma pizza para o jantar. Ele pensou que talvez eu gostaria de não cozinhar naquela noite. Disse-lhe que achava a ideia ótima e ele levou a pizza. Nós gostamos muito daquela pizza. As crianças também gostaram muito e lhe agradeceram. Dei-lhe um abraço e manifestei minha sincera apreciação por tudo. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. Ao chegar em casa na quarta-feira à noite, trouxe para cada um de nossos filhos um pacote de biscoitos e uma plantinha para mim. Disse que a rosa logo morreria e achava que eu gostaria de algo que durasse mais tempo. Eu pensei que tivesse alucinações. Não podia acreditar que Jim fizesse aquelas coisas, nem a razão delas. Na quinta-feira, após o jantar, ele me deu um cartão onde tinha escrito que, apesar de não saber dizer seu amor por mim, gostaria que eu soubesse o quanto eu significava para ele. Novamente chorei e, sem relutância, abracei e o beijei. Nessa hora, ele falou: por que não arrumamos uma babá para ficar em casa no sábado à noite e vamos jantar fora? Meia zonza, respondi que seria maravilhoso. Na sexta-feira à noite, ao voltar para casa, ele passou em uma doceria e comprou um potinho com nossos doces preferidos. De novo, ele nos fez uma surpresa e disse que aquela era nossa sobremesa. Janice parou novamente para suspirar profundamente e prosseguiu. No sábado à noite, eu estava nas nuvens. Não tinha ideia de que tinha acontecido a Jim, nem se aquilo duraria muito tempo. Só sabia que adorava cada minuto. Após nosso jantar naquele sábado, disse-lhe que não entendia aquela sua atitude e pedi que ele me contasse o que tinha acontecido. Nesse momento, ele olhou para mim muito sério e disse: Dr. Chapman, quero que o senhor entenda exatamente o que ocorreu. Esse homem, depois que nos casamos, nunca mais me dera flores, jamais me dedicara um único cartão. Ele sempre dizia que comprá-los era desperdício de dinheiro, porque você olhava uma vez e depois os jogava fora. Acredite, eu não. Só saímos para jantar uma única vez em 5 anos.
nunca comprou nada para as crianças e esperava que eu comprasse somente o extremamente essencial. Jamais levou uma pizza para jantarmos. Esperava encontrar a comida pronta todas as noites, ao chegar em casa. Tenho grande prazer em dizer que aconteceu uma mudança radical de comportamento. Nesse momento, perguntei a Jean: o que você respondeu quando, ainda no restaurante, ela lhe perguntou o que acontecera? Disse a ela que, ao ouvir seu seminário sobre as linguagens do amor, compreendi que a linguagem dela era presentes. Nesse momento também percebi que havia muitos anos que não lhe dava um único presente. Para ser sincero, creio que não lhe dei nada desde nosso casamento. Lembro-me de que, quando namorávamos, costumava trazer-lhes flores e outros presentinhos, mas depois que nos casamos achei que não deveria mais arcar com essa despesa. Contei-lhe então que decidira dar-lhe durante uma semana um presente por dia e observaria se aquilo causaria alguma mudança nela. Tenho de admitir que presenciei uma enorme diferença em suas atitudes durante aquela semana. Fez uma pequena pausa e prosseguiu. Eu disse a ela também que o Senhor tinha razão ao dizer que conhecer a linguagem certa do amor era a chave para fazer o cônjuge se sentir amado. Pedi perdão por ter sido tão durão todos aqueles anos e por ter falhado em suprir sua necessidade de sentir-se amada. Disse a ela que realmente a amava e gostava de todas as coisas que ela fazia por mim e pelas crianças. Com a ajuda de Deus, me tornaria um especialista em presentear e me aprimoraria nisso por toda a minha vida. Nessa hora, Janice me disse: mas Jean, você não pode continuar a me comprar presente todos os dias pelo resto da vida. Não há orçamento que aguente isso. E respondi: pode ser que não dê para comprar todos os dias, mas pelo menos acho que uma vez por semana. Isso soma 52 presentes por ano que você deixou de receber nos últimos 5 anos. E quem disse que vou comprar todos eles? Posso muito bem fazer algumas ou utilizar a ideia do Dr. Chapman de, na primavera, apanhar uma flor no jardim. Janice então o interrompeu. Dr. Chapman, que eu me lembre, ele não deixou de me dar presentes nenhuma semana nos últimos 3 anos. Ele é um novo homem. O Senhor não acredita como estamos felizes. Nossos filhos nos chamam de pombinhos apaixonados. Meu tanque está transbordando. Virei-me para Jean e perguntei: e você, Jean, também se sente amado por Janice? Eu sempre me senti amado por ela, Dr. Chapman. Ela é a melhor dona de casa do mundo. Cozinha como ninguém. Minhas roupas estão sempre limpas e passadas. Ela é ótima para lidar com as crianças. Sei que ela me ama. Ele sorriu e continuou: minha linguagem do amor está muito óbvia para o Senhor, não é? Concordei com ele e também com ela, ao lembrar da palavra milagre utilizada ao início de nossa conversa. Não é necessário que os presentes sejam caros e oferecidos semanalmente. Para algumas pessoas, o valor deles não está em quanto se paga por eles, mas sim no amor implícito. No capítulo 7, vamos esclarecer a linguagem do amor de Jean.